A paz do Senhor para todos, Shalom Adonai, para todos os povos, sul-africano, norte-africano, norte-americano, aliás, e sul-americano, e também das Américas Centrais. Eu quero trazer um assunto que é referente ao nosso povo, o povo hebreu de origem africana, que começa com os antigos hebreus e também os atuais. A história do nosso povo Israel, ela começa com o nosso pai Abraão, que foi chamado por Deus de Harã. Abraão teve o seu nome mudado. Abrão era o nome dele, teve o seu nome mudado para Abraão, pelo nosso Criador, o Senhor dos céus e da terra. Abraão ele sai da terra de Harã, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, e ele sai de Harã para ir para uma terra que Deus o havia mandado. Mas ele era de Ur dos Caldeus. Gênesis capítulo 11, versículo 28 ao 31. Deus faz uma promessa a Abraão, que sua semente seria como o pó da terra. Gênesis 13, versículo 13. Gênesis 13, capítulo 13, versículo 16. Abraão era mesopotâmico, de Ur dos Caldeus. Mas Deus faz uma promessa a Abraão, que a sua semente seria como o pó da terra. Ele faz um pacto com ele. Em Gênesis capítulo 15, versículo 17 ao 21. Deus disse para Abraão, nosso pai, que dele sairia nações. Mas como sair nações de Abraão, se a nossa mãe Sarai, que teve o seu nome mudado para Sara, era uma mulher estéril. Ela era estéril, mas Deus falou para ela, no capítulo 17, versículo 15 ao 16 de Gênesis, que ela seria mãe de nações, povos e reis. Isaque é o único filho de Sara. Então, como cumprir essa palavra se nossa mãe Sara só teve Isaque, o seu único filho? E Deus havia dito para ela que ela daria à luz a reis, povos e nações. Isaque nasceu quando Abraão havia completado 100 anos e a sua mulher Sara 90 anos. Gênesis capítulo 17, versículo 17 e capítulo 21, versículo 5. Ismael, o irmão de Isaque, já tinha 14 anos quando ele nasceu. Gênesis capítulo 17, versículo 24 ao 25. Deus abençoou Abraão novamente e diz a ele que a sua descendência seria como as estrelas dos céus, como a areia da praia. Gênesis 22, versículo 17. Abraão morreu aos 175 anos. Gênesis 25, versículo 7. E foi sepultado. Gênesis 35, 27, 28 e 29. Isaque, o nosso pai, filho de Abraão, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Nosso pai Jacó teve 12 filhos e uma filha, que são por nomes
Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e uma filha chamada Diná, que são filhos de Léa, ou Lia, 6 varões e uma varoa, que ela, nossa mãe, deu a Jacó, o nosso pai. Da sua serva Zilpa, serva de Léa, Jacó também teve 2 filhos, que foram Gade e Asser. Nossos pais. Nossa mãe Raquel também deu a Jacó 4 filhos. Claro, 2 filhos da serva Bila, nossa mãe, que foram Dan e Naphtali, e depois ela mesma teve José, e depois ela teve Benjamim, e Raquel morreu em Belém. Gênesis capítulo 35, 19. Havia 12 varões e uma varoa, que compunham a tribo de Israel, Jacó e Lia. Raquel era morta. Então, como é que acontece o surgimento do negro, o elemento negro, na descendência dos nossos pais? Capítulo 38, versículo 5 de Gênesis. Judá tem 2 filhos, Onã e Er. Depois ele tem mais um, Selá. Só que Onã e Er morrem. Sobra quem? Selá. O único filho vivo do nosso pai Judá com a cananeia. Só que depois, Judá tem 2 filhos com a sua nora, Tamar, que era também uma cananeia. E ele gera Pérez e Zera. Bom, se Tamar é uma cananeia, e os cananeus são negros, então Pérez e Zerá e Selá são negros também. É claro que esse assunto que nós estamos trazendo não tem nada a ver com algo racial ou preconceito racial. Nós estamos querendo esclarecer a origem do israelita hebreu negro, de pigmentação negra. Você sabe que no livro de Números, capítulo 1, versículo 26, a descendência de Judá, ela cresce tanto, de Selá, Pérez e Zera, que eles chegam ao número de 74.600 varões de guerra, só de homens de guerra, 74.600 varões. Todos eles de pigmentação escura. Deixa eu falar uma coisa a respeito de José. José, ele é um dos filhos de Jacó. E aquela história que a nossa Bíblia fala, o livro sagrado, o Torá, ele conta a história de José em Gênesis 41, versículo 45 ao 52, que José casa com uma mulher egípcia. E com ela ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim.
Olha, você sabe que Gideão ele era descendente de Manassés. E lá em Juízes 7, versículo 13, o Gideão ele é tido ali como a figura de Gideão, como no sonho do midianita, ele é comparado a um pão torrado. Você já viu pão torrado? Um pão torrado. E você sabe que a descendência de José, que era os efraimitas e os manassitas, em Números 1:35, só deles foram contados só de Efraim, 45 mil, no versículo 33. E de Manassés, 32 mil. Só de homens, sem contar criança, mulheres. Todos eram negros, porque havia um mandamento do nosso Deus. Havia um mandamento que eles só poderiam casar com parentes. Números 36, versículo 1 ao 6. Com essas informações referentes à genealogia, significa que eles continuavam com suas pigmentações de cor escura, oriundo dos egípcios. Porque eles só podiam casar dentro da sua tribo para manter aquele negócio da herança. Não podia a herança de uma tribo passar para outra tribo. O Simeão, que foi o segundo filho de Jacó, porque o primeiro foi Rúben, foi Simeão. Ele teve um filho com uma mulher cananeia, E o nome do filho dele era Saul, Êxodo, capítulo 6:15. Só o número de sionitas, em Números 1:23, chega a 59.300. Uma tribo de mulatos ou negros. Em Gênesis 34:26. Gênesis 34:26. Israel recebe uma grande quantidade, uma leva enorme de heveus entre eles. Aquele caso de Simeão e Levi, para vingar a loucura que Siquém fez com Diná, eles usam aquela cerimônia da circuncisão, e todos os varões de Siquém que entravam por aquelas portas foram circuncidados. E no momento da dor, eles entraram pela cidade e mataram todos os varões e deixaram só as mulheres e os meninos. E levaram eles. Os heveus eram cananeus, filhos de Canaã. Esta foi a primeira influência de elementos de pigmentação negra entre os filhos de Israel. Gênesis 46:26. Quando eles descem para o Egito, e durante 430 anos no Egito, esse povo se miscigenou com Israel, né? Em Êxodo 12:40. Agora você imagina esse negócio da miscigenação, né? Quando os portugueses chegaram aqui na América, que
já se misturaram com os índios e depois vieram os negros e no período da Inquisição vieram milhares e milhares de judeus fugidos da Inquisição, da perseguição. Imagina a mistura, o caldeirão aqui nessas terras. Por isso que o nosso país, a América, a nossa sociedade, ela é conhecida como judaica cristã, por causa da base judaica. Uma outra coisa, quando Moisés foge do Egito e ele chega em Midian, ele casa com uma das filhas do sacerdote. O sacerdote dá uma das filhas dele, chamada Zípora. E se os medianitas eram negros, o Gerson e o Eliezer também eram negros, ou mulatos, como queira. E ele bota o nome de Gerson no filho porque ele estava vivendo como peregrino em terra estranha, né? Há muitos assuntos aqui que nos chama a atenção. Por exemplo, aquele assunto da linhagem dos sacerdotes de Israel, o sumo sacerdote Arão. Você sabe que lá em Êxodo 6, versículo 23, o sacerdote Arão, ele casa com uma mulher da tribo de Judá. Os coatitas, né? Os sacerdotes coatitas da linhagem de Arão, aquela linhagem que foi escolhida por Deus para ministrar diante dele, eles eram negros. E eles casavam entre si. Arão casou com a mulher da tribo de Judá, lá em Êxodo 6, 23, prova isto. Mas em número 27, 11, Deus, quando ele dá a lei, e no capítulo 36, verso 6 e diante, ele ordena, por causa das filhas de Zelofeate, de Manassés, filho de Gileade, elas vão a Moisés. Aliás, elas vão a Moisés reclamar aquele assunto da herança, e Deus fala com elas, com ele, com Moisés. E isso fica como estatuto e de direito em Números 27, 11 e Números 36, versículo 6 ao 13. É claro que havia casamentos com estrangeiros, né? Isso está registrado em Deuteronômio 21, versículo 10 ao 12. Então, os sacerdotes da linhagem de Arão, da tribo de Coate, é como alguém falou, eles eram negros. Olha, em Números 31, versículo 35, Israel recebe uma grande quantidade de medianitas. 32.000 pessoas são inseridas na tribo de Israel. E só a tribo de Levi recebeu 320 mulheres midianitas, se é que essa conta esteja certa, porque possa ser que seja 3.200 mulheres que seriam depois esposa de futuros levitas, futuros sacerdotes. 32.000 pessoas da nação de Midian.
Está registrado lá em Números 31, versículo 35. Em Números 31, versículo 35, só na tribo de Levi, eu havia falado de 320, 3.200, mas se você ler lá, só na tribo de Levi entrou 16.000 almas. Tudo menina, porque as mulheres que tinham conhecido varões e os homens, eles foram exterminados. Israel exterminou os midianitas. E só sobrou 32.000 crianças, meninas do sexo feminino, que não havia conhecido varão. E isso foi repartido entre os soldados, os guerreiros e entre o povo. E a tribo de Levi, ela recebeu 16.000 almas midianitas. E se os midianitas eram negros, porque Midian era filho de Abraão com Quetura, a segunda mulher, a segunda esposa de Abraão, depois que a nossa mãe Sara morreu, ele casou com essa mulher chamada Quetura, e ele teve mais 6 filhos. Nosso pai, ele era um homem vigoroso, saudável, e ele gerou ainda esses 6 filhos. E um deles, dentre eles, Midian. E como que Midian cresceu tanto assim? Midian era príncipe, né? E os cananeus, os edomeus, os moabitas, os amorreus. E aí nasceu a nação, a tribo de Midian, que era nômades, né? Eles eram nômades. E naquela guerra, por causa de Balaão e Balaque, que era rei dos moabitas e midianitas, Balaão ensinou Israel a pecar, né? Com mulheres. E Deus, nessa guerra que Deus mandou Israel fazer, Israel exterminou praticamente Midian e só sobrou 32.000 meninas que depois se miscigenaram com Israel. Olha, às vezes há preconceito porque um homem negro diz que é hebreu, é israelita, e alguém fala, não pode ser. É só lermos a história, a Bíblia. A Torá, o Torá, ele é um documento. E se você quer saber a origem do teu povo, é só vir aqui. E você vai examinar esse livro santo, que é também nossa regra de fé e prática. E você vai ver que aqui está documentada a história do nosso povo. A primeira injeção de negros em Israel foi de forma maciça. Foi em Gênesis capítulo 34, versículo 29, em Siquém, quando os heveus, filhos de Canaã, em Gênesis 10, 17, eles são incorporados a Israel. A segunda é em Números 31, versículo 35. Esse caso que eu acabei de ler agora, de falar sobre os midianitas. E a terceira, de Levi, foi uma nação inteira de heveus. É claro que ali Josué colocou eles para serem escravos do templo, escravos. Mas houve casamentos, houve
houve esse cruzamento de raças, né? Se podemos chamar de raças, porque só existe uma raça, e a raça que existe é a raça humana. Porque quando Deus criou o homem, ele criou o humano. Então todas as outras nações são todos humanos. Somos todos irmãos. Mas isso é para poder quebrar um pouco dessa... de dizer que o homem negro é um escravo sem alma. Somos filhos de Abraão. Somos filhos de Isaac. E somos filhos de Jacó. Temos também direito à nossa herança que Deus deu. É claro que não estamos reclamando um pedaço de terra em Israel. Mas queremos que vocês reconheçam aquilo que nós somos, israelitas, hebreus, que foi por Deus, por causa dos nossos pecados e erros, que fomos vendidos como escravos. Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 28, está aqui na Torá, está aqui no Torá, Deuteronômio 28, leia lá as maldições. Porque se nós quebrássemos a aliança, tudo isso iria vir sobre nós. Qual é o povo que Deus fez uma aliança semelhante a essa? Só com o povo de Israel. E é por isso que nós, cidadãos, você da América do Norte, da América Central, da América do Sul, você que veio em navios tumbeiros, porque no começo, no início, era negreiros, depois passou a ser tumbeiros. Você que veio para trabalhar arduamente nesta terra, você é filho de Abraão, é filho de Isaac, é filho de Jacó. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Deus, ele tem um plano para você. Deus está te revelando essas coisas para que você, em qualquer lugar do mundo, sabendo disto, você volte para Deus. Porque Deus tem uma aliança com você através do nosso pai Abraão, Isaac e Jacó. Os gibeonitas, eles eram heveus, filhos de Canaã. E os gibeonitas faziam parte daquela coalizão de reis de Canaã que queriam destruir Israel, porque Israel estava saindo do Egito e conquistando todas aquelas terras. Primeira, a do lado de cá do Jordão, e depois as outras do outro lado do Jordão. E quando os reis, principalmente o rei de Jerusalém, viu aquilo, ele reuniu os reis, seus vasalos, né? Para destruir Israel. Só que Deus era com o povo de Israel e com Josué, filho de Num. E Deus desbaratou aquele povo, destruiu aquele povo. Só que Gibeão, ele foi sábio. Os gibeonitas foram sábios. Os anciãos. Você tem inteligência, você tem entendimento. Você está ouvindo o que eu estou falando, depois você examina na Escritura e você vai descobrir quem você é, porque você tem entendimento. Os gibeonitas, eles foram lá,
fingindo que via de uma terra distante, levando pão bolorento, sapatos rasgados, o odre de vinho já velho, envelhecido, e conseguiram enganar o nosso líder, Josué. E aí, eles não puderam matar os gibeonitas porque fizeram um pacto com eles, uma aliança. E eles fizeram essa aliança diante do nosso Eterno. Mas eles foram colocados como escravos, lenhadores, rachadores de lenha, abastecedores de água para as casas de Israel. E até no tempo de Salomão, no tempo de outros reis, eles estavam ali no meio, no nosso meio. Então, você que está aí, às vezes você fica falando, poxa, eu não sou nada. Você é filho de Abraão. Você sabe quantos homens negros vieram para as Américas? Então, nós vamos dar continuidade a esse assunto em novos vídeos. Você que está aí, acompanhe aí o nosso canal, que nós vamos falar mais coisas sobre esse assunto e você vai descobrir quem você é de verdade, quem somos nós. Os que fomos tragos para essa terra, humilhados, escrachados, assassinados, roubados. Até a nossa identidade. Mas chegou o tempo, chegou a hora de sabermos quem somos. Que Deus te abençoe. Shalom.